Saudações, alunos! Bom, esse vídeo é sobre a terceira atividade da terceira semana do PET de Filosofia para os terceiros anos do ensino médio. Pois bem, o tema é a violência, que corresponde a uma questão muito discutida no campo da filosofia política. A violência, de algum modo, ela sempre está presente nas relações sociais e nas sociedades, né? Nós estamos vendo, por exemplo, os protestos contra a violência policial nos Estados Unidos e também contra a violência sofrida pelos negros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso acontece todos os dias, não é nenhum segredo. Mas esses filósofos, e sobretudo esse que se destina o texto, né, as ideias desse cara chamado Hobbes. O Hobbes a gente já estudou no passado, já é uma figurinha repetida. Espero que as nossas aulas do ano anterior ajudem vocês a responder as questões. Pois bem, o Hobbes ele fala que o homem no estado de natureza impera o sentimento dele de sobrevivência. E com uma tensão de um contra o outro gera esse estado de violência total, que é a ideia de guerra de todos contra todos. Ou seja, na medida em que cada um busca satisfazer os seus interesses próprios, entra-se em conflito. E o Hobbes ele é conhecido por ser ainda um filósofo político contratualista. O que isso significa? Significa que nós, na nossa sociedade, estabelecemos um certo contrato de boa convivência para que podemos viver, mediar os conflitos, mediar os nossos interesses. E o Hobbes, em particular, é um contratualista que acredita que o ser humano ele se organiza em sociedade para não cair em um estado de insegurança total, ou seja, de uma guerra de todos contra todos. Então, quando no texto fala desse poder político e o surgimento do Estado moderno, corresponde também ao surgimento dessas teorias contratualistas, né? A gente já estudou um pouquinho da teoria do John Locke, foi passado para vocês ano passado, e da teoria do Rousseau, né? Vocês, inclusive a terceira questão, que propõe vocês pesquisarem sobre a filosofia de Rousseau e sobre a especificidade do contratualismo de Rousseau. Pois bem, e esse exercício a gente fez bastante ano passado, então talvez vocês já tenham um material, se não jogaram os cadernos fora, nos cadernos de filosofia do ano passado. Pois bem, o Hobbes em particular, ele acreditava que o ser humano ele se organiza na sociedade para evitar a violência. E nesse sentido, ele busca compreender que há meio que a sociedade, o soberano, porque naquela época eles falavam de soberano, né? O soberano é o único, ou o mediador das violências e o único detentor da violência. Se existe violência, é por meio dele que ela se faz, né? E isso que no texto fala do surgimento dos estados modernos, acho que é bom contextualizar isso, é quando a gente fala em países, por exemplo, França, Itália, né? Esses países com bandeiras nacionais. Na época não tinha um presidente da república, porque essas coisas vão mudando aos poucos, mas essa ideia de república, e também a ideia de uma nação, de Estado moderno, basicamente surge também com essas teorias contratualistas. Antigamente todo mundo era meio dividido. Hoje em dia existe uma identidade, né? Eu sou brasileiro, tal pessoa é estadunidense, outra é francês, outra é chinês. Esses são os estados modernos, são os países.
Sobre o texto, de maneira geral, é um texto simples de compreender. Também não vou ficar aqui tentando explicar os detalhes. Acho que cabe uma segunda leitura se você não compreendeu ele bem. As questões não são difíceis. A primeira questão é uma questão mais textual, né? Aí acho que a partir da segunda questão tem já uma pesquisa com a teoria do Rousseau. Rousseau é aquele cara que falava do bom selvagem, só para atiçar suas memórias. E depois, mais duas questões rápidas que busca explorar o seu entendimento, as suas reflexões sobre esse fenômeno, a existência da violência na nossa sociedade. Então a primeira questão é uma questão mais textual, segunda questão, uma questão um pouco de pesquisa, e a partir da terceira questão, é uma questão que busca propor um espaço para que vocês reflitam e escrevam o que vocês acreditam sobre essa certa existência da violência na nossa vida, né? No nosso estado. Estado sempre com E maiúsculo, porque nós estamos falando de países, de estados. Quando a gente escreve com E minúsculo, como eu já te disse, a gente está falando sobre estados de coisas, estados do mundo. Temperatura da água, estado sólido. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, não hesitem em perguntar lá no Google Classroom. Toda terça-feira eu estou lá. Eu já estou corrigindo todas as atividades e em breve enviarei para vocês de volta as correções. Muito obrigado!